Esse trabalho que está iniciando, eu sempre tenho uma fala de agradecimento e agradecer a minha equipe, a equipe à qual eu pertenço, e também essa fala eu sempre estendo a todas as equipes, que é muito interessante mesmo, porque numa equipe tem sempre o conjunto e sempre vem de fora um mestre, e a dificuldade que a equipe tem em aceitar as normas, assim, os ensinos que o mestre está trazendo, e muitas vezes assim o esforço que a gente faz para aceitar a nova ideia, mesmo sabendo assim que esse que está chegando, ele tem assim muito conhecimento, muita vivência, e ele veio mesmo para ajudar essa equipe que trabalha, e a equipe que está trabalhando fica feliz com a presença desse mestre que chega, mas fica assim relutando em aceitar as ideias trazidas, e a gente vê assim a bondade que existe na condição desse mestre, da paciência que ele tem de ir aceitando as coisas que a equipe anterior tinha, e vem colocando devagar o seu conhecimento na formação dessa equipe. Então o trabalho de um mestre é um trabalho assim muito interessante, porque requer assim o saber e requer a paciência de ir convivendo com aqueles que já se encontram com a equipe formada, de aceitar as novas mudanças, e muitas vezes são mudanças assim muito importantes, muito construtivas, e a equipe sempre segura. E então a gente fica assim muito feliz assim de estar trabalhando com essa equipe, de vendo assim as coisas acontecerem, e a dificuldade assim que a gente tem de ir aceitando o novo crescimento, o novo impulso, porque uma equipe ela é ela. Mas se não chega um mestre e impulsiona, a equipe por si só ela acaba. Então, o elemento da equipe também vem fazendo o esforço para sempre ter alguma coisa no enriquecimento do grupo. E o mestre tem sempre aquele jeito de ir puxando a equipe, senão a equipe acaba. É a mesma coisa assim numa empresa, se nenhum funcionário traz uma nova ideia, um novo crescimento para aquela empresa, ou se o dono da empresa não tem assim a firmeza de trazer novas maneiras de crescimento, a empresa por si acaba. Então uma equipe é assim também. Se não vem o mestre nos impulsionar, por si só aquela equipe tende a acabar. Então o esforço também de cada elemento da equipe é esse, é sempre ter alguma coisa para enriquecer aquela equipe. Esse trabalho que nós estamos trabalhando hoje, ele tem o nome do tema de A Luta, e muitas vezes a gente pensa que a luta é aquilo que a gente vê na televisão, um homem lutando com outro, ou no documentário um animal lutando com outro, mas a luta mesmo é a luta interior entre a intuição e o raciocínio. O raciocínio é uma coisa assim definida, delimitada. A intuição é uma coisa superior, que não está relacionado à norma temporal, a tempo e espaço. Assim, no nosso mundo pequeno, no mundo da casa da gente, a gente vê que a luta é o raciocínio e a intuição, em aceitar as coisas da criação que o Criador nos trouxe, e aceitar as coisas que os seres humanos nos colocam como sendo melhor. E a luta é deixar a intuição atuar, porque a intuição não está relacionada à norma temporal, não está relacionado a tempo e espaço. A intuição é uma coisa superior. Quando a pessoa olha para a Lua, ela sabe
que do jeito que a lua está, daqui a tantos dias vai chover. O raciocínio é bem interessante, porque ele acha que hoje não vai chover, mas de manhã ele viu que do jeito que se organizava as coisas, teria possibilidade de chover. Então, essa luta interna que nós temos de fazer com que a dúvida da intuição com o raciocínio, ela venha a ser uma coisa natural dentro da pessoa e desenvolvendo a condição para poder diferenciar a luta e o raciocínio. Nós estamos trabalhando com a palavra a luta, e a luta é uma coisa que tem dentro de cada um de nós, onde a pessoa pensa que a luta é uma coisa exterior, mas a luta é uma condição interior de diferenciar as coisas do raciocínio da intuição. As coisas da intuição a gente vê assim muito acentuado com a dona de casa no fogão. Ela usa os sentidos, ela usa essa qualidade, porque todas as coisas feitas dentro da casa da gente são coisas assim que tem que acertar antes. Porque se vai fazer uma salada, o jeito da salada, então tem que acertar antes. Depois da salada feita, não tem como arrumar para aquele gosto que todos gostam. E esse trabalho de acertar antes é o trabalho da intuição. Nós estamos trabalhando nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, que o tema do nosso trabalho é a luta. E essa luta não é uma luta exterior, da condição assim que a gente pensa que a pessoa fala assim, no meu trabalho é uma luta todos os dias, para eu chegar no meu trabalho é uma luta todos os dias, para eu enfrentar minha família é uma luta todos os dias. Isso não é luta, isso é um empenho, é um esforço que a pessoa tem mesmo de esforçar para chegar no ambiente de trabalho, esforçar para poder conviver dentro da casa da gente, com as limitações que a gente tem, com as dificuldades. Então o nome luta, ele é usado erradamente. A luta, um homem briga com outro, um animal briga com outro, a luta. No caso dos seres humanos, um brigar com o outro, está assim da falta do conhecimento dos ensinos do Criador, porque os seres humanos é mais desenvolvido do que os animais, então essa luta entre os seres humanos é uma coisa que não poderia ter pelo desenvolvimento do ser humano. Nos animais não tem luta, é bem interessante que tem a disputa do harém, que tem a disputa do comando. Isso é uma coisa natural porque mantém a qualidade da espécie. Então, não tem luta assim. A luta é dentro do próprio indivíduo, é dentro da própria pessoa, o jeito que a pessoa vive em viver bem naturalmente com as coisas que o Criador nos ensinou, nos trouxe, nos enviou, ou viver achando que as coisas criadas pelos seres humanos são melhores, e então dentro dessa pessoa tem uma luta de não aceitar as coisas coerentes, de não aceitar as coisas do caminho da luz e aceitar as coisas desenvolvidas pelas pessoas. Nas coisas desenvolvidas pelas pessoas a gente vê assim muito fácil mesmo, que é o caso da moda, que padroniza, independente do corpo da pessoa, ela está dentro da moda, independente daquele corpo físico da pessoa, ela também come qualquer tipo de alimento e que ficou como um padrão. Então, essa luta é dentro da pessoa, a pessoa diferenciar aquilo que precisa ser comido, aquilo que ela pode usar e aquilo que é um padrão de referência. Então, a luta é
a intuição com o raciocínio, as coisas impostas pelos seres humanos e as coisas que dentro de cada um de nós tem a condição de diferenciar como correto, como coerente, como bom para aquele corpo físico. A intuição, ela atua assim, dando à pessoa a diferença de cada coisa. Em nossa vida, em toda a época da nossa vida, observando assim os pequeninos agora, criancinhas pequenas mesmo, de 1 ano, de 2 anos, e depois toda a época da vida da gente, dentro de cada um de nós, tem a intuição daquilo que pode ser feito. A gente vê assim muito acentuado um adolescente que ele passa a gostar de determinada aula ou de determinado professor e ele passa a frequentar aquela aula que para ele muitas vezes não tem interesse nenhum pelo tipo de vida que ele pretende levar, mas em consideração ao professor, ele então frequenta aquela aula. Então, dentro de cada um de nós está assim muito forte mesmo a intuição e o raciocínio. A luta é quando o raciocínio quer tomar conta e a intuição deixa o raciocínio caminhar naquele caminho que não vai chegar a lugar nenhum, que não vai dar em nada, porque no caso de um aluno que não frequenta aquela aula, ele próprio vai ficar prejudicado. Ele não entrou na sala de aula, ele sabe que ele tem uma consequência. Então a luta é isso. Muitas vezes ele acentua essa coisa assim da luta para prejudicar-se, porque agora ele tem que dar uma explicação por que ele não frequentou aquela aula, e essa aula ele não podia faltar, porque faz parte do currículo escolar dele. Então ele agora tumultua a vida dele com uma história que não tem um fundamento, justamente porque ele quis deixar o raciocínio atuar. Então a luta é simples. Quando o raciocínio toma posse, aquele que deixou o raciocínio tomar posse, ele fica prejudicado. A luta é assim, é a supremacia da intuição. Ela é superior, porque a intuição é uma coisa eterna, não tem norma temporal. Mais fácil a gente observar é dentro da casa da gente, na cozinha da casa da gente, porque só atua a intuição, só atua o jeito bom, o jeito nobre e a coisa boa que a dona de casa tem, que é essa leveza de ir tocando todos os dias o trabalho dela, com a responsabilidade dela, com a nobreza dela, que as donas de casa têm. O número de donas de casas assim nobres é muito grande. E essa importância tem no exemplo que a gente vê daquele alimento preparado que atuou a intuição. Não teve luta, teve a sabedoria mesmo atuando. Então, dentro de cada um de nós é assim, todos nós temos a condição de ver antes o princípio. Se a gente caminha naquele caminho que a gente viu que é uma consequência, que é um princípio errado, que vai trazer um transtorno, que é o caso do jovem que ele não entrou para dentro da sala de aula, mas aquela matéria faz parte do currículo e ele tem que frequentar um número de matérias. E com isso ele atrapalha a vida dele, porque não tem como ele explicar agora se ele não fala uma coisa que não tem uma coerência. Então dentro de nós é assim, a luta é o raciocínio e a intuição. O tomar posse é com a intuição, porque a norma temporal dela é superior. A intuição, ela é muito interessante porque ela é superior aos 5 sentidos. Ela normalmente é assim, antes de acontecer o cheiro de um determinado alimento que está no ponto e que precisa do fogo ser apagado, a intuição já foi e já apagou o fogo. A intuição sabe assim, a maneira de trabalhar com o tato,
a maneira do telefone, quando o telefone é acionado, sabe quem é que está acionando o telefone. E essa qualidade superior dentro de cada um de nós, não tem que ter dúvida assim da luta, que é o raciocínio, que é a intuição. Esse trabalho que está tendo o nome do nosso tema como a luta, e que a luta não é uma coisa exterior, a luta é uma coisa dentro da pessoa, do raciocínio com a intuição. A intuição é superior. A gente vê assim a intuição quando tem um casal amigo assim, que o companheiro é amigo da companheira, a companheira é amigo do companheiro. Na intuição, o companheiro sabe do que aquela companheira está precisando. Então a luta é uma coisa assim, uma coisa boa, quando ela é usada para o meio de sobrevivência. Mas no nosso dia a dia, nas nossas coisas que marcam a eternidade, que marca assim a lembrança boa do convívio do companheiro com a companheira, é uma coisa assim superior. É uma coisa que é lembrada, assim, sempre é lembrada. O sempre é lembrado é assim. Eu sinto bem perto daquela pessoa. Muitas vezes eu não preciso de falar. Eu sou entendido, eu sou compreendido. Isso é uma coisa da intuição, que é superior ao raciocínio. Essa superioridade, ela acentua também no dia a dia da dona de casa, quando ela acerta, que normalmente acerta-se todos os dias, a quantidade de sal. Muitas vezes a gente ouve falar assim que ela não gosta de cozinhar ou ela não quer cozinhar, mas a pessoa que não gosta é porque ela não gosta daquele ambiente que ela se encontra. Então, muitas vezes a dona de casa, ela fala assim que ela não gosta de mexer no fogão e que, então, ela não gosta, mas não é porque ela não gosta do ambiente que ela vive. Porque se ela gostasse do ambiente que ela vive, a qualidade já está dentro dela. Porque é uma qualidade que não está relacionado à idade da pessoa, está relacionado ao interesse. Dentro da pessoa precisa de entrar a humildade. Ela sabe que ela está naquele ambiente, então ela também não tem a condição de ter um ambiente melhor. Ela está na condição que ela tem, na condição interior. Então ela tem que esforçar para que ela possa continuar naquele ambiente. Muitas vezes a pessoa pensa que ela está dando as cartas, ela pode dar as cartas um tempo, porque um tempo depois ela perde esta condição interior. Então nós somos assim, muitas vezes achamos que estamos fazendo favor de pertencer àquele ambiente, mas é aquele ambiente que vem nos aturando, que vem nos ajudando, que vem nos possibilitando um método de vida, uma maneira, uma sequência, uma rotina. Não é uma rotina assim, como, por exemplo, um homem que trabalhou 30 anos, quando chega o trem na estação, ele vai lá e bate em cada roda do trem, e quando chega o noviço, ele pergunta para ele para que ele bate na roda, ele fala, não sei, tem 30 anos que eu faço isso. E então não podemos fazer assim na nossa vida. Temos que saber para que fazemos as coisas. E se nós estamos fazendo, tem que ser feito, bem feito, porque a luta do raciocínio com a intuição é uma luta assim, se a gente descuida, a gente vai descendo como aquele nadador na correnteza. Ele descuida, ele para de dar as braçadas, a água leva ele para baixo. Para ele conseguir a condição que ele se encontrava, ele tem agora que fazer mais esforço. Então, na intuição está o começo de todas as coisas. Ela é superior
A criancinha pequena, ela sabe quando ela pode ou não pode fazer alguma coisa, tanto para o bem como uma coisa que vai prejudicar. A intuição nos possibilita toda a época da nossa vida em fazer ou não fazer, em ser ou não ser. O nosso dia a dia, ele é marcado assim, de uma maneira boa. Então, o jeito bom que nós temos, o jeito bom que uma pessoa é lembrada, ela só é lembrada quando a intuição atuou num sorriso, num posicionamento, em uma maneira agradável de ser. Quando entra o raciocínio, entra também o poder, entra também a falta da bondade, entra também a falta da delicadeza. A delicadeza é uma característica do raciocínio. Um dia, a gente pode observar que o raciocínio, ele não tem a delicadeza, a intuição tem a delicadeza, independente do trabalho da pessoa. Todo o trabalho requer uma delicadeza. Quando a gente observa o trabalho de um pedreiro, é um trabalho que requer uma força física e requer também uma delicadeza. A delicadeza está na conclusão daquele trabalho, quando as janelas são fechadas direito, quando as torneiras estão bem alinhadas, quando aquela porta encaixa direitinho a fechadura. Então, ele tem um trabalho forte, um trabalho que requer uma força, porque para carregar aquela porta, aquela janela, tem que ter uma resistência física, mas também para fechar aquela porta, tem que ter uma delicadeza. O raciocínio é assim, ele tira a delicadeza, entra a condição assim da prepotência mesmo, da falta de nobreza, do costume que não é bom, do costume que prejudica a saúde. A intuição, ela é coisa assim, ela é eterna. Uma criancinha, quando ela nasce, aqueles que cuidam daquela criancinha têm a delicadeza. No raciocínio não tem a delicadeza, não tem o jeito, falta a bondade, falta a tolerância. A intuição, ela é superior, tem a delicadeza, tem a bondade. A tolerância é relativa, ela tem que ter a paciência. O nosso dia a dia é assim. Tem que ter dentro de cada um de nós um jeito de conviver com o raciocínio, porque o raciocínio, ele é muito importante. Ele nos ajuda, ele nos possibilita uma maneira de sobreviver, ele nos possibilita um jeito mais prático de chegar no trabalho. Mas a intuição, ela dá o jeito da manutenção do trabalho, ela dá o jeito daquele trabalho não ser um trabalho cansativo, de ser um trabalho que traz uma alegria, que traz uma maneira boa de desenvolver todos os dias aquela função, aquela responsabilidade. Na intuição, a gente vê assim a importância de um alimento preparado. Não tem assim um alimento que não é preparado com a intuição que não fica bom. O alimento preparado com a intuição, todo ele fica bom, porque ele é preparado na proporção correta. O livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem essa possibilidade de ir vendo todos os dias como é melhor o dia dela. Muitas vezes a gente tem que esperar muito para uma realização. Muitas vezes a gente não resolve uma coisa assim. A intuição ajuda a maneira de ir resolvendo aquelas coisas. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela forma uma condição dela saber esperar, dela saber falar, dela saber calar. O nosso dia a dia, ele é assim. É um dia que precisa de ser calado,
falado, um dia que tem que ser esperado, não tem como ser diferente. Todos os dias a gente vê assim a importância da intuição no relacionamento assim dentro da casa da gente. A maneira do relacionar, o jeito de relacionar, muitas vezes a gente conhece assim no rosto do filho aquilo que está passando dentro dele. Então tem o conhecimento que a gente conhece aquele filho, mas também tem dentro da gente o jeito superior, que é a intuição. Esse jeito superior possibilita, assim, ver antes se a criança se encontra bem, se o filho se encontra bem, ou se não se encontra bem. Como é possível fazer para que aquele que é da nossa responsabilidade não tenha diminuição de saúde, não tenha diminuição de resistência. A intuição possibilita esta condição da pessoa ver antes o que é que está precisando aquele que é de nossa responsabilidade. Um dia a dia é assim, é um jeito bom, é a intuição agindo, é a intuição na frente, porque as coisas anunciam, as coisas não acontecem assim, todas as coisas são anunciadas. Esse anunciar quer dizer, possibilita a gente ver antes aquilo que precisa ser visto. A luta dentro do ser humano é o domínio do raciocínio e o domínio da intuição. A intuição, ela é superior, porque a gente vê assim na cozinha da casa da gente a importância da intuição, onde o alimento preparado, ele fica muito qualificado. Nós estamos trabalhando assim com a luta e às vezes a pessoa acha que a luta é coisa exterior. Não, a luta é uma coisa interior, de prevalecer a intuição. A luta é uma coisa assim, de a gente poder deixar dentro da gente a atuação da intuição. A intuição é superior. Muitas vezes a gente não sabe como vai resolver determinados assuntos. A intuição orienta. Muitas vezes a orientação é para parar, é para calar. Então, a intuição, ela é de uma norma temporal superior ao raciocínio.